Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desconectado. Meu nome é Dayana Machado e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história de Jó. Deus destruiu a vida de Jó por causa de uma aposta? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao senhor Lifestyle de ter participado aqui com a gente nos comentários. Eu agradeço a todos do canal. Muito obrigada pelo apoio. E vamos para o livro de Jó. Vamos para o livro de Jó, saber se Deus destruiu a vida de Jó somente por uma aposta. Abra comigo o livro de Jó, nós vamos dar uma olhada aqui agora. Capítulo 1, versículo 1. Vamos dar uma olhada na história de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito,
Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus fala alguma. Capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitar contra ele para o consumir sem causa? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Bom, aqui a gente vê a história de Jó, que é o seguinte: Jó, ele era um homem íntegro e reto, um homem que não tinha pecados, e ele era um homem que ele zelava pela sua família, ele era um homem de bem, e ele, com medo dos seus filhos pecar, ele ia lá e ele oferecia sacrifícios em nome dos filhos, para que, se caso os filhos tivessem pecados, aquele sacrifício acabava ali perdoando o pecado dos filhos dele. Então, certo dia veio Satanás visitar a Deus. Bom, é uma coisa meio difícil de entender, porque Satanás foi expulso do céu. Houve uma guerra no céu e Satanás foi expulso do céu e foi lançado na terra. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saber por que Satanás tem esse passe livre no céu. Como que Satanás tem esse passe livre no céu? Esse é o meu primeiro argumento. Segundo argumento: Jó cometia pecado? A família de Jó cometia pecado? Bom, todo mundo é pecador, mas a palavra fala que Jó, ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Eu já ouvi muita gente de igreja dizer que esse mal sobreveio a Jó porque Jó duvidou de Deus, porque Jó fracassou na sua fé, ou porque a família de Jó pecou, mas não é o que está dizendo aqui no texto. Está dizendo que Jó era um homem íntegro e reto, e está dizendo Deus que Satanás incitou a ele contra Jó sem causa. Sem causa. Agora vamos lá a um outro questionamento. O primeiro questionamento é esse: o que Satanás estava fazendo lá no céu, se Satanás já tinha sido expulso? Esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento: quem puxou a conversa para falar sobre Jó? Foi Satanás
ou foi Deus que puxou a conversa? Porque Deus, ele fala, de onde você vens? Dá uma olhada comigo. O que fala Jó 1:6? Fala assim, ó. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Como é que Deus pergunta de onde vem Satanás? Se Deus tem tanta soberania, se ele é onisciente, se ele é onipresente, você já parou para se perguntar por que ele pergunta de onde vens, Satanás? Se ele já sabe. E por que Satanás estava ali? Por que ele tinha acesso ao céu, se ele tinha sido expulso do céu? Mas vamos continuar. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, porque Deus ele não sabia, né? Aí Satanás respondeu: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Imagina, né? Deveria estar cansado de tanto que ele rodeou a terra. E disse o Senhor a Satanás: olha quem está puxando a conversa. É Satanás que está puxando a conversa? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Tá vendo? Você viu o meu servo Jó? Você viu ali o meu filho Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, esse papo furado das pessoas falar que tudo que aconteceu com Jó é porque Jó, ele era um cara que ele estava fraquejando na tua fé, é mentira. É mentira, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor. Quer dizer, então, Satanás respondeu a Deus pelo que Deus falou com ele. Porventura teme Jó a Deus de balde? Quer dizer, é fácil ele acreditar em você, é fácil ele crer em você, porque você dá tudo para ele, você abençoa em tudo que ele faz. Ele é próspero, ele tem uma família enorme, ele tem riquezas. Agora vai lá e toca nas coisas que ele tem para você ver se ele vai continuar te adorando. Aí Satanás fez um questionamento e o que Deus fez? Vai lá e faz o que você tem que fazer. Quem foi que deu a ordem? Agora eu te pergunto, Satanás agia sozinho na Bíblia? Em algum momento da Bíblia você vê Satanás agindo sem que Deus mande ele agir? Eu não. Se você já viu, então você me fala aí. Porque na Bíblia, tudo que Satanás faz é a mando de Deus. E Deus falou para Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Quer dizer, eu dou nas tuas mãos. Vai e faz o que você tem que fazer. Ele deu a ordem para Satanás. Falou assim: vai e faz o que você quer fazer. Satanás disse que Jó acreditava em Deus porque Jó era abençoado por Deus, porque Jó tinha riquezas, porque Jó tinha uma boa vida. E que se ele tirasse tudo que ele tem, Jó iria blasfemar contra Deus. E Deus falou para Satanás: vai e faz o que tu quer fazer. Mas é o que Satanás queria fazer? Isso não foi uma aposta de Deus com Satanás? Você vai e eu quero ver se você está certo. Vamos ver se você está certo. É como Deus estivesse lá numa rodinha, lá num bar, né? Tomando um chopp. Aí chegava lá Satanás, né? Satanás tem livre acesso, né? No céu, né? Foi expulso, mas tem livre acesso. Não entendi nada. Aí Satanás chega lá: vem aqui, vamos conversar aqui, senta aí. Garçom, dá mais uma cervejinha aí. Aí tá lá Deus conversando lá com Satanás. De onde você veio, Satanás? Ah, eu vim de rodear a terra. Eu tava rodeando por aí, tô cansado. Sem fôlego aqui. Ah, a terra é grande, rodear por ela cansou pra caramba. Você viu lá o meu filho Jó, cara? Temente a Deus, homem... Caramba, aquele lá é brabo. Ah, mas é claro que ele é brabo, você dá de tudo pra ele.
Tira o que ele tem para você ver se ele vai continuar sendo seu filho, se ele vai continuar temente a você. Ah, então faz o seguinte, vamos ver. Vai lá e faz o que você quer fazer, só não tira a vida dele. Que eu quero ver se o que eu tô falando é verdade. Ele é temente a Deus, ele é um cara temente, ele é fiel a Deus. Isso foi uma aposta. Vamos dar mais uma olhada. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre os sabeus e os tomaram, e os servos feriram o fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui o mensageiro está vindo, está falando para Jó que os seus servos foram feridos, seus servos morreram. Tudo de mal começou a acontecer na vida de Jó. Os seus bens foram perdidos, os seus servos foram feridos e os filhos de Jó foram mortos. Vamos ver onde é que fala aqui? Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, seu irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, os filhos de Jó morreram. Todos os filhos de Jó morreram. Todos os filhos de Jó que estavam ali se confraternizando, chamando os irmãos para poderem comer na sua casa. Todas essas pessoas inocentes, elas morreram porque Deus queria testar a fé de Jó. Deus queria uma aposta com Satanás de que Jó ia continuar sendo temente a ele. Isso foi uma aposta entre Deus e Satanás. Aí vem uma pergunta. Deus foi justo? Você acha que Deus foi justo? Porque Jó, ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus, entregava sacrifícios pela sua família. E o que Deus fez? Deus tocou nesse homem inocente. Ah, Dayana, você está viajando porque não foi Deus que tocou, foi Satanás que tocou. Satanás incitou a Deus. Não, Satanás não incitou a Deus contra Jó. Deus incitou Satanás contra Jó. Foi Deus quem trouxe a palavra para Satanás. Deus tocou no assunto, ele tocou na conversa. Não foi Satanás que tocou no nome de Jó, foi Deus. Satanás trouxe seus questionamentos e por causa disso ele falou: e vai lá, toca nele, destrói a vida dele, só não tira a vida dele. Porque vamos provar se o que você está falando aí é verdade. Aí. Vamos provar. Pega mais um copo, garçom, traz mais um copo aí. Estavam conversando lá, né, no barzinho lá, né, e aquela conversa vai, conversa vem, falando sobre Jó, vai lá, tira tudo que ele tem e a gente vai ver se ele continua adorando. E foi isso que Satanás fez. Satanás foi tirando a riqueza de Jó, Satanás foi tirando os servos de Jó, Satanás foi tirando ali os pastos de Jó, fazendo com que Jó perdesse ali o seu poder, né, seu cargo ali mais alto, tornando Jó pobre, miserável e, o pior de tudo, tirou os filhos de Jó. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra fala que depois que tudo isso aconteceu com Jó, Satanás depois entrou mais uma vez na presença de Deus. Deus falou mais uma vez sobre Jó. Ele puxou a conversa novamente sobre Jó. Deus, não Satanás. Deus puxou a conversa novamente. E Satanás foi lá e puniu Jó com úlceras, trouxe doenças para Jó, doenças horríveis,
né, que você não deseja para ninguém. E depois, quando isso tudo acontece, quando vem os amigos de Jó conversar com ele, né, quando todos eles lá falam lá o seu ponto de vista, Jó também, depois vem Deus e fala com Jó, aí Deus ele restitui tudo o que Jó tinha em dobro. Mas aí vem uma pergunta: filho, ele é restituído? Filho, ele é substituído por outro filho? Você tem um filho. Você ama o seu filho? Deus vai lá e tira aquele filho de você. Mata ele sem explicação. Mata ele simplesmente porque ele quer matar. Ah, mas porque ele é Deus, porque ele pode fazer tudo. Então, justamente porque ele é Deus, ele pode fazer tudo, ele vai lá, ele mata o teu filho sem justificativa. E depois ele te dá um novo filho. Você vai esquecer daquele filho que morreu? Você acha que você vai esquecer daquele filho? Depois de Jó ter passado o trauma de ter perdido os filhos, de ficar doente com úlcera, da morte tá quase batendo a porta dele, ele perdeu todos os filhos. Eu não sei se vocês estão entendendo. Ele perdeu os filhos dele. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos. Ele perdeu todos os filhos. Deus matou os filhos que ele tanto amava, que ele ia sacrificar em nome daqueles filhos, caso algum deles tivesse pecado contra Deus. Ele tinha todo esse cuidado pelos filhos, de ir lá e sacrificar um animal em nome de cada um, para caso eles tivessem pecado contra Deus. Isso significa que Jó amava os seus filhos. E qual é o pai e a mãe que não vai amar seus filhos? Só uma pessoa doente. Uma pessoa normal, ela vai amar o seu filho. E Jó amava todos os filhos dele. E aí Deus foi lá e matou os filhos de Jó sem justificativa, sem motivo, simplesmente porque ele quis. Simplesmente para poder mostrar que ele faz o que ele quer. Então, ele é justo? Você acha que isso é justiça? No meu ponto de vista, isso não é justo. Ele foi muito mal com Jó. No meu ponto de vista, ele foi covarde. Por que covarde? Porque se aproveitou de um poder que ele tem, entre aspas, né? Porque Deus não existe, né, gente? Eu estou falando assim, vamos supor que esse Deus da Bíblia existisse. Seria um Deus covarde. E isso é uma covardia. Aonde que Jó poderia contra Satanás? Satanás tendo poder, Satanás mandando fogo do céu, Satanás mandando vento impetuoso para poder derrubar a casa dos filhos, Satanás matando os bois, os bezerros, as jumentas, Satanás ferindo aos servos. O Satanás é algo espiritual, algo do além. Aí vem lá um espírito, mata os servos, mata os bois, mata os filhos, tudo invisível, tudo espiritual. Você não pode combater aquilo ali, você não tem como combater com o espírito, de acordo com o que fala a Bíblia. Você não tem essa força, a gente não tem essa capacidade de lutar, que nem fala, Jó lutou com um anjo, Jó lutou com Deus. Não, o ser humano não tem essa capacidade de lutar com o invisível. Então, isso é uma covardia. Tirar aquilo... Por que covardia? Porque Jó, ele era um homem justo. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente. Por que que Deus não fez isso com uma pessoa ruim? Por que que Deus não fez isso com um assassino? Tem tanto pastor por aí, nessas horas aí, molestando crianças dentro da igreja, padres pedófilos, e esse Deus não faz nada.
Matou Ananias e Safira aos pés dos apóstolos, porque Ananias e Safira esconderam um valor do terreno que eles tinham vendido. E simplesmente o Espírito Santo matou Ananias e Safira. E por que hoje não pode matar esses pastores ladrão que tira tudo que o pobre tem? Que se faz em cima do pobre, que se faz as riquezas deles em cima do pobre, coitado, que não tem nem o que comer em casa, que fica fazendo um monte de desafio, porque os caras, a malandragem deles, vai pedindo, e as pessoas vai dando, mesmo sem ter. Por que o Espírito Santo não mata essas porcalhadas toda? Mas matou Ananias e Safira, porque escondeu um valor do terreno. Então, Jó, ele não tinha poder para poder lutar contra um ser espiritual. Isso é uma covardia, isso é uma injustiça, porque tem tanta gente fazendo merda por aí, e esse Deus, ele não levanta a bunda dele do lugar para ele poder ver o que está acontecendo e castigar essas pessoas. Crianças que precisam dele, ele não está nem aí, ele não faz nada. Supondo que esse Deus existisse, tá, gente? Que esse Deus não existe. A Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia, ela não é inspiração divina. Homens escreveram em determinadas épocas, de acordo com que eles entendiam o que era Deus. Então, assim, como se Deus existisse, a gente vai dizer que ele é covarde, que ele é injusto, que ele é mau. Nessa história de Jó, você vai ver tudo isso. A mulher de Jó até tentou falar para Jó: caramba, cara, quanto sofrimento, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela viu tanto sofrimento na vida de Jó, a mulher ficou tão desnorteada com a situação. A mulher já tinha perdido os filhos, porque os filhos também eram dela, apesar da Bíblia falar só da dor do homem, né? Mas a Bíblia, ela fala só da dor do homem porque Deus, ele só enxerga o homem, ele não enxerga a mulher. É um Deus machista. Mas a mulher, ela também estava cheia de dor. A mulher, ela perdeu todos os seus filhos. Ela viu que Jó perdeu sua riqueza. Ela viu que Jó perdeu a sua saúde. E ela falou assim: cara, como é que você continua adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Gente, o livro de Jó, ele foi criado exatamente para isso. Ele foi criado exatamente para manter a pessoa presa, manipulada na religião. Por quê? Independente do que acontecer com a pessoa, essa pessoa vai ser justa. Essa pessoa vai ser fiel à igreja, vai ser fiel à sua religião, vai ser fiel à sua seita. Por quê? Porque Jó passou por tudo isso e não perdeu a fé dele. Então, esse livro de Jó, ele foi exatamente criado para isso. Para qualquer coisa que a pessoa venha falar: mas por que Deus não faz? Mas por que tudo isso acontece na minha vida e Deus não exerce o seu poder? Deus não aparece. Poxa, mas aí o meu filho está precisando, eu oro a Deus e nada acontece. Quer dizer, muitos questionamentos já surgiram na história. E o que o homem fez? Inventou esse livro de Jó exatamente para que as pessoas se ceguem mais ainda. Não questionem o que está acontecendo. Mas a minha vida está uma desgraça, a minha vida está destruída, eu não consigo trabalho, os meus filhos morreram. Você tem que lembrar do servo Jó. Lembra do servo Jó, que ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, né? E depois Deus restituiu em dobro? Aonde é que se restitui filho? Aonde? Eu tenho filha, eu amo minha filha. Deus tira a minha filha de mim. Aonde que uma outra filha vai restituir a filha que eu tenho? Não vai restituir. E não restituiu os filhos de Jó. Depois do cara ter ficado totalmente traumatizado, depois de ter acabado com o psicológico do cara, aí Deus vem restituir.
Em restituir o quê? O que ele vem restituir? Então, esse livro de Jó ele foi feito exatamente nesse intuito de prender a pessoa não sair da religião em que serve por causa da dificuldade. Por quê? Não, você tem que olhar para o livro de Jó. Você tem que se atentar para a história de Jó. Porque Jó, ele foi fiel a Deus, mesmo Deus fazendo todas as maldades com Jó. Mesmo Deus destruindo a vida de Jó, mesmo Deus matando os filhos de Jó, Jó continuou de pé, Jó continuou adorando o Senhor, mesmo quando Deus trouxe úlceras para Jó. Aí você fala assim, Dana, mas você está equivocada, porque não foi Deus que mandou úlcera para Jó, foi Satanás. Satanás ele não tem poder na Bíblia sem autorização de Deus. Satanás ele não faz nada na Bíblia sem a ordem de Deus. E Deus fala, vai e tira tudo que ele tem. Só não toca na tua vida. Satanás só não podia matar Jó, mas ele podia matar os filhos de Jó, ele podia tirar a riqueza de Jó, ele podia colocar doença em Jó, fazer Jó sofrer todos os males que uma pessoa pode sofrer. Ele só não podia tirar a vida. Mas quem deu a ordem? Não foi Deus que deu a ordem? E esse Deus é justo? Esse Deus é bom? Ele não foi covarde? Porque tem um monte de gente por aí fazendo merda e esse Deus ele não move nada para poder impedir que uma criança seja molestada por um pastor, por um padre pedófilo dentro da igreja ou fora da igreja também, porque acontece. O mundo tá cheio de maldade, o mundo tá cheio de gente perturbada e esse Deus não faz nada. Tanta catástrofe, tanta gente precisando de ajuda e Deus foi testar a vida de Jó. Isso é que eu chamo de falta do que fazer. É Deus querer testar a fé de Jó. Então, Deus ele não tinha mais nada para ele fazer. A única coisa que Deus tinha ali era a vida de Jó. O cara não estava fazendo nada, o cara não estava fazendo nada de errado, e Deus vai lá e manda Satanás tentar Jó. Por quê? Porque esse Deus da Bíblia foi inventado por homens, gente. Esse Deus da Bíblia não é um Deus real, um Deus que existiu. Isso tudo são lendas, mitologias. Isso não é verdade. Não existiu Deus ali falando com Satanás e mandando Satanás ir e acabar com a vida de Jó. Isso tudo é lenda, é mito, mitologia, lendas que são contadas de homem para homens, de épocas e épocas. E essas lendas e esses mitos, eles vão se atualizando, eles vão se modificando. Não existe Deus. E se ele existisse, supondo que ele existisse, ele seria exatamente tudo isso que eu acabei de falar. Ele seria injusto, ele seria mau, ele seria covarde, impiedoso e egocêntrico. Por que egocêntrico, Dayana? Porque ao invés dele estar trabalhando em serviço de ajudar a humanidade, ele está simplesmente destruindo a vida de uma pessoa que era Jó. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a história absurda da Bíblia, né? Deus destruiu a vida de Jó somente por uma aposta? Sim, Deus destruiu a vida de Jó somente por uma aposta, porque ele quis assim. Ele quis mostrar para Satanás que Jó era temente a ele, totalmente egocêntrico. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no meu canal, deixa seu like, escreva nos comentários. E eu sou agnóstica, não acredito em Deus. Vou trazer mais conteúdo para vocês. Fica comigo, um grande beijo e fui!